todos. Nesta manhã agradável, né, de clima mais tranquilo, pelo menos por enquanto, nós vamos iniciar nossas reflexões, nossas meditações, tendo como base, tendo como direcionadora a obra de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, que a gente está acompanhando aqui para as nossas reflexões. Nós possamos, de forma singela, né, buscarmos aí um pequeno entendimento das coisas para irmos melhorando a nossa caminhada. Peço desculpas aí pela garganta, porque esse tempo seco, né, e as coisas vão ficando difíceis. E eu sou alérgico. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao trabalho da Joana falando da incerteza do futuro. Nós falamos até então do passado e agora vamos falar do futuro. E o futuro também não é um enigma diferente do que nós já vimos a respeito do passado. É para nós também um dos grandes enigmas aí da humanidade é a questão do futuro. A preocupação com o futuro, o que vai ser o futuro, o medo do futuro, né? Temor quanto ao futuro. Nós não podemos esquecer uma assertiva de Jesus quando ele diz: só tendes o dia de hoje. Então, na verdade, o futuro, dentro do campo de preocupações excessivas, é lógico que nós não podemos ser relapsos, né? E deixarmos de programar as nossas tarefas de maneira que a gente possa ir cumprindo-as ao longo do tempo que vai se passando. Mas a preocupação excessiva com o futuro, como se o futuro fosse nos trazer uma resposta, muitas vezes até mágica, né? Muita gente diz assim: alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida, né? Porque até agora deu tudo errado, tudo é muito ruim, então alguma coisa diferente e mágica vai acontecer. Esta é uma ilusão, é uma grande ilusão. O futuro não traz respostas mágicas, né? E se nós olharmos o estudo da obra o Livro dos Espíritos, onde trata da fatalidade, nós vamos perceber que alguns eventos, eles foram programados por nós, e é óbvio, nós vamos passar por eles, amenizados ou na intensidade que eles tiverem que ser, dependendo do que nós vamos fazendo da nossa vida, né? Nós podemos ir amenizando o chamado choque de retorno, ou seja, eu posso mudar muita coisa daquilo que eu programei para mim mesmo, dependendo da maneira como eu vou vivendo, da forma como eu vou me comportando diante dos fatos, eu posso ir diminuindo. Mas tem algumas fatalidades que não são possíveis de serem modificadas. Por mais que elas sejam alongadas, ou elas vão acontecer. Duas fatalidades absolutas é o nascimento e a morte. Essas nós nascemos e vamos desencarnar. Geralmente no período propício, programado por nós, se tudo der certo, se tudo caminhar tranquilamente, se não houver aí nenhuma interrupção voluntária do espírito, antecipando ou rompendo realmente com a vida, a morte vai se dar no tempo em que ela deve acontecer, né? O restante, tirando também aquelas anomalias de nascimento, onde a gente nasce com alguma limitação, você não pode nascer sem as duas pernas, o que eu posso fazer com isso, né? Eu posso usar prótese, uma série de outra coisa, mas aí existe aí uma fatalidade, eu não tenho o que fazer com relação a isso. Mudar essa realidade, fazer nascer pernas em mim não vai dar certo, não vai ter jeito, né? Aguardar que no futuro minhas pernas vão nascer, também não vai ter jeito. Mas a maioria das coisas, elas podem ser modificadas segundo a maneira como nós vamos vivenciando a nossa vida. A forma como nós vamos enxergando essa caminhada vai nos abrindo um espaço na mente e no sentimento que nos permite viver tranquilo, de maneira serena. Existe um ditado muito simples e que não é negligência das nossas ações, mas ele é uma verdade. O futuro a Deus pertence, ou seja, nós não temos que nos preocupar diretamente com o futuro no sentido de querer controlar o futuro, né? Primeiro a gente quer saber o passado e também não pode fazer nada por ele. Não podemos reeditar o passado, né? O Emmanuel fala que a vida não oferece cópias para revisão. Não temos como receber uma cópia, revisar, apagar, né? Mudar o texto lá e pronto, agora deu tudo certo. Outros dizem assim: se eu voltasse no tempo, faria tudo diferente. Faria nada, faria tudo da mesma forma. A possibilidade de fazer tudo igual é a mesma, porque
nós vamos voltar com a maturidade que a gente tinha. E o futuro também está nessa relação, da gente querer controlar o futuro ou acreditar que ele vai ser mágico, né? Que alguma coisa mágica vai acontecer, que alguma coisa diferente, né? De que nós não compreendemos vai mudar a nossa trajetória, muitas vezes sem fazer nada no presente para que esse futuro seja alterado. Por isso que eu disse que é o pensamento mágico, né? O que é o pensamento mágico? É achar que eu vou deixar a vida correr sem nenhum esforço, sem nenhuma luta, e o futuro vai se apresentar promissor, elevado, melhor, né? Aqueles que estão desenvolvendo lutas agora, com toda responsabilidade, com todo o amor, com todo o carinho pela sua própria vida, tem uma grande possibilidade de a qualquer momento deparar-se com um futuro diferente, acordar de uma maneira diferente, com os resultados da sua procura, da sua busca, dos seus esforços, da sua luta. E existe uma grande possibilidade disso acontecer. Diferente daquele que cruza o braço e fica aguardando que o futuro faça por ele aquilo que ele não está fazendo por si mesmo. Isso não existe, não é? Isso não existe. Nós vemos até mesmo nas práticas religiosas isso. Médiuns que nós conhecemos de vários lugares ao longo dos anos, que nós percebemos que estão na mesma dificuldade há anos e não mudam. Eles acreditam que o futuro vai fazer alguma coisa que vai mudar o rumo da sua sensibilidade, dando-lhes o equilíbrio que eles sempre sonharam, o autocontrole que eles sempre sonharam, as comunicações límpidas, flexíveis, tranquilas, o contato. Inclusive eu ouvi de uma moça, uma amiga minha, como eu gostaria de ouvir a voz de um benfeitor. Primeiro, você não é clareaudiente, só se desenvolver a sensibilidade da clareaudiência, não é. Por outro lado, poderia veicular psicofonicamente um benfeitor, mas a que distância eu estou dele? Ou seja, como é que eu estou em relação ao ser que eu quero que se comunique por mim? Eu preciso me elevar, segundo os benfeitores, à altura daqueles a quem eu procuro ajuda. Se eu quero alcançar a benfeitora, eu preciso me elevar até onde ela está. Ela vai descer o que ela puder. Ela vai adequar a sua vibração até o possível para me encontrar. Mas se eu não subir até onde ela está, nessa adequação que ela fez para estar mais perto de mim, o que vai acontecer? Ela vai estar fisicamente perto de mim, mas eu vibratoriamente muito distante dela. Então somos nós que vamos preparando essa caminhada, seja na mediunidade, na religiosidade, seja nos eventos, nos fatos da vida, nós vamos preparando esse futuro imediato que vai acontecendo como uma consequência do que nós vamos vivenciando, uma consequência responsável, não pode ser uma coisa que a gente acredite que vai acontecer magicamente, sem providência nossa, sem luta, sem esforço de melhoria, de mudança. No campo da mediunidade, por exemplo, da religiosidade, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o bom médium não é aquele médium que é altamente flexível, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos. Esse é o bom médium. Os espíritos preferem um médium que tenha uma flexibilidade menor, mas por quem eles conseguem pela inspiração, conseguem pela intuição, por ideias, fazer muito mais coisas do que por outro que tem uma flexibilidade muito grande, mas que não sintoniza com eles. Ou quando sintoniza, a mensagem entra e encontra um vaso sujo, que faz o quê com a água límpida? Que ela fique barrenta, que ela fique suja, e aí sem qualidade. O que adiantou? A flexibilidade, se o vaso estava sujo. Então o médium, ou sensitivo, o trabalhador de toda a ordem, o homem comum, precisa ter o vaso da sua intimidade o mais límpido possível, para receber as intuições do alto, receber os recursos e poder beneficiar-se desse recurso, né, dessa água límpida, e também oferecer isso à sua volta. Senão não tem como. Enquanto nós permanecermos orgulhosos, egoístas, vaidosos, todo mundo é assim, eu sou assim também. Sou egoísta, sou vaidoso, sou prepotente, sou tudo, orgulhoso. Agora, eu não posso permitir que o quantum disso tudo extrapole o meu controle. Eu tenho que controlar o meu egoísmo, controlar o meu orgulho, controlar a minha vaidade. E um autocontrole, que é o único, que não adianta a vigilância só, né? Mas o autocontrole absoluto para todas as imperfeições da gente, chama-se caridade. Com a caridade, eu reprogramo a minha vida, porque eu mudo o meu sentimento. Mudando o meu sentimento, eu
naturalmente vou agir com espontaneidade. Enquanto que aquele que só se vigia vai se trair em algum momento. A pessoa que só se autocontrola, ela vai se trair em algum instante. Alguém que tem hábito de falar grosseiramente com os outros, que tem hábito de falar asneiras para todo mundo, que perde o controle emocional por qualquer coisa. E ele passa a vigiar-se dia e noite para não fazer isso. Eu não vou. Aí o fulano fala alguma coisa, ele respira fundo, se morde inteiro, tal, e não responde tal. Ele faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na quinta, sem perceber, a hora que ele é insultado, ele já solta a cachorrada toda em cima do outro, né? Abre o canil e solta a cachorrada toda que estava presa. E o duro que esses cachorros estão tudo sem comer, foram cutucados, porque quem me insulta cutuca os meus cachorros, cutuca eles estão muito bravos, porque foram cutucados, né? Cutucado. A hora que abrir o canil, você imagina o coitado que estiver na frente. O que vai acontecer com ele? Vai receber todo aquilo que estava represado na minha alma gratuitamente. A caridade faz um efeito contrário, ela amansa a cachorrada. Ou seja, ela diminui o efeito, a intensidade da minha imperfeição, porque ela modela o meu sentimento, ela vai alterando a qualidade do meu sentimento. E aí, a vigilância funciona porque eu vou estar com controle de mim mesmo. Eu vou estar com o controle da minha vida e não apenas me contendo. A Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz assim, que existe a contenção e a modificação. O primeiro passo, realmente, para a mudança é a contenção, é claro. Se eu quero parar de ofender os outros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de ofender os outros. Ou seja, eu tenho que me conter. Me mordo, não falo, me contenho, mas não pode parar aí. Eu tenho que tomar providências. Mas por que eu ofendo os outros? Por que eu me magoo tão fácil? Por que eu fico tão irado quando me ofendem? Aí eu tenho que mudar, é isso. Primeiro me contenho. Se eu quero parar de beber, eu tenho que parar de beber. Ah não, eu parei de beber, eu tomava 2 garrafas, agora eu tomo 1 por dia. Não parou coisa nenhuma. Eu vou parar de beber, vou parar mesmo, não vou tomar mais. Vou parar de passar na frente do bar. Vou evitar aqueles amigos que me levam para o vício. Isso é o quê? Contenção. É o primeiro passo. O segundo, eu vou ter que arrumar novos sentimentos, mudar o meu sentimento, para que, apesar de eu passar depois na frente do bar, de eu ter contato com os mesmos amigos, eu não precise ceder ou aquecer os seus convites, indo para onde eu não desejo e não quero fazer. Porque aí eu não vou ter mais vontade. Eu vou ter modificado a minha vontade. Por quê? Porque a caridade modela sentimentos. Então eu terei modificado os meus sentimentos. O homem é o seu sentimento. Sentimentos renovados, vida renovada. Sentimentos velhos, vida velha. Então, se eu mudar o meu sentimento, eu sou uma outra pessoa. Se eu permanecer com os mesmos sentimentos, sou a mesma pessoa. O tempo passa e eu permaneço como sou e como estou. Então, a caridade ela é modeladora, ela ajuda a mudar sentimentos. Por quê? Porque, geralmente, o contato com a dor dos outros faz a gente refletir sobre a própria vida, sobre a grandeza da nossa vida, sobre o conforto que nós temos em nossa vida. Se a gente observar as dores dos outros, a gente vai verificar que a nossa, ela é menor do que aquela que a gente está imaginando que ela seja. Todo mundo viu, e eu passei muito rapidamente, mas não precisei ver para deduzir toda a história, dolorosamente na internet essa semana, aquela história da migração dos sírios mudando de lugar, e uma criança de 3 anos na praia, de bruços, mortas sobre as ondas. Aquela visão, acho que é uma das visões mais dolorosas que a gente pode ver nos últimos tempos. Eu não imagino algo mais doloroso que aquilo. É terrível. Agora, é claro que alguns de nós já perdemos familiares pela desencarnação, perdemos fisicamente, né? Foram embora para o plano espiritual, mas não foi dessa forma, não foi dessa maneira. O pai sobreviveu. Você imagina a dor desse pai, de ver aquela cena, de ver o filho se afogando pela esposa, os filhos, e não podendo fazer nada.
Então, isso são reflexões profundas que nós temos que fazer. Nós só conseguiremos entender isso quando mudarmos os nossos sentimentos. Quando tivermos novos sentimentos para esse enfrentamento. Então, a caridade ajuda a gente ver que a dor dos outros também é uma dor real, é uma dor verdadeira. Geralmente focamos em nós, na nossa aflição, na nossa agonia. Mas imagine quantas criaturas nesse mundo sofrem iguais a nós ou até pior do que nós. Em profundos quadros de agonia, de sofrimentos que não têm inenarráveis. Não estou dizendo que o nosso não é um sofrimento. É sim, é um sofrimento sim. É um sofrimento. A Terra é um mundo de provas e expiações. Quem está aqui está para aprender, para evoluir. Inclusive, segundo o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, as tribulações da vida são impostas aos espíritos endurecidos e pouco adiantados, ou muito ignorantes, mas são aceitas e escolhidas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal e desejam fazer o bem. Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos praticamente, a maioria, ou pelo menos todos que estamos aqui, estamos na segunda parte, que é aqueles que se arrependeram, desejaram acertar os seus débitos, estamos aqui para isso e queremos fazer o bem. Porque não adianta só pagar dívidas, nós precisamos aprender a fazer o bem. Porque aprendendo a fazer o bem é que nós vamos modificar quem somos. Pagando dívida nós estamos fazendo só devolvendo o que já é dever nosso, né? Se eu pegar alguma coisa de alguém e devolver, eu estou só cumprindo com o meu dever. Mais nada do que isso. Agora, modificar-me, aí sim, que é fazer o bem. A caridade, então, entra como agente modelador de sentimento. Fazendo isso, eu estou fazendo o que com o meu futuro? Programando o meu futuro. Mesmo que uma fatalidade tenha que ocorrer, ela vai vir de maneira muito mais amenizada, ela vai ser muito amena diante do contexto que a gerou. Se nós pegarmos a dor do passado, o problema do passado que gerou aquela fatalidade que nós vamos enfrentar, nós amortecemos o efeito, nós diminuímos o efeito dela, então ela vai passar por nós de uma maneira muito mais tranquila, muito menos ostensiva. E se por acaso nós tivermos realmente que enfrentá-la com a sua intensidade real, nós é que estaremos mais preparados para ela. E não sofreremos como sofreríamos se tivéssemos como quando estamos despreparados. Uma coisa é enfrentarmos algo despreparados. Outra coisa é enfrentarmos com preparo. Se olharmos para as coisas simplórias da vida, se um aluno vai fazer um vestibular e ele estudou, por pior que ele fique, por mais nervoso que ele vá, ele vai estar muito mais tranquilo do que aquele que precisa passar e não fez nada. Não estudou, não quis saber de nada e agora está em cima da hora, a responsabilidade pesou, caiu a culpa, né, está acicatando o seu coração, falando, meu Deus do céu, eu precisava entrar nessa faculdade de qualquer jeito, eu tinha que passar, mas eu não fiz nada, eu não estudei. O outro está só com a preocupação de ficar tranquilo. Eu preciso ficar tranquilo. Nossa, eu preciso ficar tranquilo, eu estudei, eu sei a matéria, preciso só ficar tranquilo. A preocupação dele é de estar só tranquilo, enquanto que o outro está corroendo-se com a culpa, porque não se preparou, não fez nada. Então, a gente não fazer nada e aguardar que o nosso futuro, sem sentimentos nobres, vai ser um futuro tranquilo, é uma grande ilusão. Porque mesmo os fatos tranquilos da vida, mesmo os fatos corriqueiros, aqueles fatos naturais que acontecem para todo mundo, para quem não tem sentimento apropriado, é um grande problema. É um grande problema. A gente dava risada no meu trabalho de um funcionário, um servidor, que o meu antigo chefe sempre mandava ele ir em algum lugar, mandava ele fazer alguma coisa. E ele é uma pessoa assim, muito lenta e que tem uma dificuldade para poder se movimentar, para fazer alguma coisa. E o chefe falava assim, você tem que levar isso em tal lugar. Você vai levar essas coisas aqui lá no almoxarifado da prefeitura. Tá bom. Quase de uma hora depois ele estava andando pela sala, arrumando a calça, puxando a calça e falando, eu preciso no almoxarifado, eu preciso no almoxarifado, e vai para lá e anda para cá, eu preciso no almoxarifado, e puxa a calça, até que o chefe perdia a paciência. Fulano, vai no almoxarifado, pelo amor de Deus! Aí ele ficava meio bravo, bicudo, com o bico desse tamanho, catava as coisas e ia.
Tinha que empurrá-lo para fazer o negócio, porque ele não ia. É mais ou menos isso que acontece. Nós vamos ficar assim, sem preparo, até para os enfrentamentos das coisas simples da vida. As coisas vão ser complicadas, porque a nossa vida, a base da nossa vida é o nosso sentimento. Se o sentimento é apropriado, nós vamos ter decisões rápidas, mais lúcidas, mais plenas. Nós vamos ter noção das minúcias das coisas. Até negócios materiais, negócios nossos de trabalho, negócios profissionais. No exercício da própria profissão, tem pessoas que são perceptivas, são mais detalhistas, enxergam as minúcias nas coisas. E tem gente que nem passar um elefante não vê, que não está focado naquilo que está fazendo. A Nete Guimarães, num dos encontros de mocidade que nós fizemos, ela trouxe uma técnica interessante. Ela botou um vídeo e tinha 2 times de basquete que jogavam uma bola um para o outro. E nós tínhamos que olhar a bola, ficar prestando atenção na bola. E tal, e passou, contar quantas vezes o time de branco passava a bola pro time de branco. E tinha o time de preto, camiseta preta, o outro camiseta branca. E tal. Terminou a técnica, passado 1 minuto, ela falou assim: vocês contaram? Contamos. Quantas vezes? Deu 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. E o macaco? Macaco? O macaco. Que macaco? Uai, o macaco que estava no filme, vocês não viram o macaco? Não! Ué, tinha um macaco. Acha que tinha um macaco? Só tinha 2 times jogando bola um pro outro? Não, tinha um macaco. Não, o macaco, que macaco? O macaco de 2 metros de altura, dessa largura, um gurilão preto, que passou no meio do time, fez assim para todo mundo e foi embora. Ninguém viu? Não, ninguém viu o macaco. Não é possível que um macaco de 2 metros dessa largura, preto, no meio daquele... O macaco dava 2 pessoas. Ninguém viu o macaco passar? Não, ninguém viu o macaco passar. E aí ela foi... Aí, quando ela falou que tinha um macaco, ela passou o vídeo de novo. Não é que tinha um macaco mesmo? Tinha um macaco que passava na frente de todo mundo, fazia assim, dava tchau e ia embora. Nós estávamos fazendo o quê? Prestando atenção na bola. O que aconteceu com a nossa cabeça? Não tem um macaco ali não. Então, seja o macaco passou, nós vimos, mas negamos a presença do macaco. Porque é um absurdo o macaco estar ali naquele momento. É um absurdo, imagina um macaco ali, é um absurdo isso. Então, nós não registramos o macaco. Só fomos registrar quando ela falou que tinha o macaco. Percepção além do óbvio. Ter percepções além do óbvio. Por isso que às vezes os nossos fracassos profissionais, os nossos fracassos afetivos, os nossos fracassos em todas as áreas da nossa vida está exatamente nisso. Porque nós estamos mal focados até no óbvio. Até o óbvio nós estamos mal focados. Teve um que contou 5 vezes. Era 18 vezes que eles passavam a bola. Teve gente que contou 5 vezes. O outro contou 15, 12, 10, 11. Ninguém acertou. Mesmo no óbvio, nós não estamos focados. Não percebemos profissionalmente como é que a gente vai conseguir enxergar o que nos é vantajoso, o que nos traz benefícios, o que nos traz, se nós não estamos focados. Como disse a Joana de Ângela, eu já coloquei isso numa palestra. Enxergar cascalhos é fácil. Ver uma pedra que brilha no meio dos cascalhos também é fácil. Agora, saber o valor dela é para poucos. Só um especialista sabe. Nós estamos acostumados com o quê? Com cascalhos. Tem pérolas na nossa vida, nas coisas que estão acontecendo em torno de nós, mas nós não vemos e não sabemos o valor dela. Até vemos, mas como não registramos, como um macaco. Então não vemos. Está ali. Mas você não viu que essa situação na sua vida é óbvia. Não, eu não vi. Você não percebeu que você estava sendo enganado? De jeito nenhum. Mas somos especialistas em enganar os outros. Disfarçamos muito bem, mentimos, dissimulamos com facilidade. Então esse é o padrão do nosso sentimento. Como o padrão do nosso sentimento é esse, qual é o registro da vida que nós temos? Sob esse aspecto, sob essa ótica. Preparar esse futuro de percepção, de visão, de absorção das coisas é mudar o sentimento. A caridade ajuda a gente a preparar esse futuro melhor. Um futuro
mais proveitoso, mais promissor. Então a Joana, ela diz aqui que em face dos substratos do passado, arquivados no subconsciente, quase sempre negativos e neuratizantes, nós já falamos sobre isso, a gente guarda o quê? No que a gente presta atenção quando guarda alguma coisa? Naquilo que é ruim. Se uma pessoa fez alguma coisa para nós que nós não gostamos, nós nunca mais esquecemos. E temos orgulho e prazer em contar isso para os outros. Você viu o que o fulano me fez? O que a gente fez a gente não conta. Mas o que os outros fizeram a gente guarda como um substrato, como alguma coisa muito valiosa que fica ali guardado na nossa alma, fazendo mal. Eu já falei em outras vezes, isso é guardar lixo. Quem guarda coisas no subconsciente ruins, guarda lixo. Que faz que exala um odor horrível, né? A pessoa pressupõe que o seu será um futuro carregado de problemas, de desafios, exigindo-lhe continuar abraçado à cruz dos sofrimentos. Ah, como eu sofro! Essa é a frase comum, né? Ah, como eu sofro! Tudo dá errado para mim. Minha vida é uma porcaria. Nada funciona. Tá vendo, olha? Né? A gente parece que tem orgulho, sabe? Tem prazer em falar isso, em comentar. Porque qual é o grande mote da nossa vida? É transferir a responsabilidade do que nos acontece para os outros. Ou para a vida. Não sou eu, vocês estão vendo. Eu estou tentando fazer tudo certo. Não sou eu. Eu estou lutando, eu estou fazendo a minha parte. Duas situações a observar. Se eu estou fazendo a minha parte, muito bem, ótimo. Não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Como ser em aprendizado e evolução neste mundo, eu preciso fazer a minha parte. Segundo, texto do Evangelho segundo o Espiritismo, espírito arrependido querendo reparar o mal. Então, se alguma coisa fugiu do meu controle, é porque eu posso estar reparando o mal que eu criei lá de trás. E tem mais um terceiro. Eu estou com sentimentos apropriados para melhorar essa condição? Para enxergar um pouco além, para ver o macaco lá no meio que está lá, eu estou com sentimentos apropriados para isso? Se eu não estou, preciso desenvolvê-los. Preciso desenvolvê-los. Porque lamentar o passado é uma coisa que nós já temos como regra em nós. Temos que parar com isso. O passado, principalmente as coisas negativas, não merecem comentário, muito menos que nós nos lembremos delas. Se nós aprendêssemos a fazer o que Jesus falou, nós não guardaríamos coisas ruins. Se nós aprendêssemos a perdoar, a tolerar, a ter paciência, a compreender os outros, a aguardar as coisas no seu devido tempo, nós não sofreríamos como nós sofremos. Mas como os nossos sentimentos não são apropriados, nós sofremos mais do que precisamos sofrer, na maioria das vezes. Porque os problemas da vida, eles não passam do que para nós? Nós não somos corpos. Como não somos corpos, somos espíritos. O que significa a dinâmica da vida para nós? São desafios. Desafios de crescimento. A existência nos dá a oportunidade de termos contato com muitas coisas, com muitas pessoas, com muitas situações, para crescermos. Nós não somos desse mundo. Podemos voltar para casa a qualquer momento. Estamos ligados ao corpo por um fio muito tênue, que pode se romper a qualquer instante. Qualquer um de nós pode levantar-se ali fora e pum, tombar ali mesmo. O corpo tomba, o espírito permanece vivo, exuberante, forte, mais vivo ainda do que estava. Então tudo que nos acontece no mundo das formas são grandes desafios para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. E nós valorizamos isso como se fosse a coisa mais importante. Nós nos prendemos aos problemas e às coisas como se elas fossem as coisas mais importantes que estão nos acontecendo. Elas não são. São desafios para a gente aprender a educar o sentimento, aprender a como lidar com a existência, a resolver os problemas, a crescermos como espíritos eternos. Quanto mais fizermos do lado de cá, mais proveito terá a nossa vida do lado de lá. Os espíritos que voltam muito rápido para as reencarnações são aqueles que não aproveitaram a reencarnação. Precisam voltar logo. Porque mantém como traço principal a ignorância. E a ignorância é uma âncora que nos prende aqui. Enquanto que a sabedoria, os sentimentos nobres, elevados, são balões que presos às nossas pernas nos levam para o alto, nos tiram daqui.
Mas se nós vivemos para os sentimentos ruins e nos fazemos conta das coisas pequenas, não respeitamos as pessoas, não respeitamos a própria existência, porque revoltar-se contra Deus e contra a própria vida é não respeitar a própria vida. Quando eu me revolto contra a minha vida, eu não estou respeitando a minha própria vida. Estou desrespeitando a minha vida. A vida que me foi dada, segundo nos fala Emmanuel, como um bem precioso confiado pelos céus, a nosso benefício. Os céus confiam um bem precioso a nós, chamado nossa vida, para que a gente possa, através dela, melhorar-nos como espíritos e deixarmos este mundo de ilusão onde nos encontramos, voltando para o mundo espiritual mais felizes. Porque a infelicidade, o pesar, aquele desânimo que nós enfrentamos aqui enquanto vivemos, até mesmo nos momentos felizes, quando parece que tudo vai bem, são pesares do sentimento que nós trazemos do passado. Coisas que nos puxam para baixo, que ficam trabalhando a culpa no nosso inconsciente. É o inconsciente trabalhando a culpa, querendo nos puxar para baixo. Então a compreensão dessa dinâmica de existência, da mudança do sentimento, aceitando os desafios, faz com que a gente cresça. A caridade é o caminho. É um caminho que nos ajuda a burilar esses sentimentos. Por que a gente sente essa ideia de que a gente vai continuar preso à cruz do sofrimento? Ou seja, bom, como eu estou sofrendo agora, então vai ser sempre assim. Nada vai ter jeito para mim. Acho que eu já fui longe até demais. Vou sofrer, vou... Quem disse? Quem disse isso? A gente tem que lembrar que é um dia de cada vez. Um dia por vez. Jesus falou, só tendes o dia de hoje. Então é um dia por vez. Aí eu vou para a cama, adormeço, amanhã é um outro dia. É um outro enfrentamento. Um outro enfrentamento. Por que a gente tem esse sentimento? Porque não desalojamos dali os hóspedes indesejáveis da perturbação. As mensagens que nós captamos em relação ao futuro são assinaladas por incertezas e preocupações. Porque elas provêm de onde? De um arquivo ruim que nós guardamos. Se eu arquivo coisas ruins, como é que eu posso acreditar que o meu futuro vai ser bom? Se eu só vou guardando coisa ruim. Eu não vou conseguir acreditar que o meu futuro vai ser bom. Ah, mas a minha vida até hoje só foi sofrimento. Só passei por dificuldades. O que você acha que vai me acontecer? Pensamento viciado. Pensamento vicioso. Projetado onde? Nos arquivos ruins da lamentação que a gente sempre fez. Eu me lembro que os meus pais sempre trabalharam muito. Os meus bisavós vieram de uma vida privilegiada para uma confusão toda da família e dividiu tudo, foram para baixo, tiveram que começar tudo de novo, num sofrimento muito grande. Eu nunca ouvi meu pai e minha mãe reclamarem de ter trabalhado muito. Reclamam de outras coisas da vida tal, de ter trabalhado não. Porque o trabalho para o espírito é uma honra, poder trabalhar na terra é uma grande honra. Eu já vi gente na cama chorando dizendo assim, a pessoa não queria ir viajar para não sei para onde, não pediu para ir, queria trabalhar. Já vi gente falar assim, o que eu mais desejo é sair dessa cama e trabalhar. Como eu seria feliz se eu pudesse trabalhar. E não são pessoas não que têm serviços privilegiados, não, gente que trabalha de pedreiro, de servente que está lá puxando a massa, a gente não sabe o que é isso, São profissões de grande nobreza. Não existe profissão melhor nem pior, todas as profissões são, eu estou dizendo pelo sacrifício, pela dificuldade, no sol, ir lá amassar a massa junto com o pedreiro e trabalhar no sol, na dificuldade, é complicado. E a pessoa diz assim, o que eu mais queria era poder sair desta cama e trabalhar. Visitamos um senhor que eu conheci, que foi um construtor, uma pessoa que tinha uma vida assim, eu era menino, lembro que quando eu entrei na prefeitura eu era menino, e ele entrava e saía, tinha uma equipe toda que trabalhava com ele. Hoje ele está, mal consegue ir da cama na sala e da sala na cama, teve um problema e está praticamente atrofiando todos os nervos, e ele mal consegue ir do sofá para a cama, da cama para a sala, esse trânsito dentro de casa. E ele fala, quando nós conversamos com ele, ele fala assim, nossa, que saudade que eu tenho de quando eu podia levantar, catar minhas ferramentas e ir trabalhar. Que saudade que eu tenho.
E aí vem uma segunda parte dessa lamentação. A pessoa fala assim, nossa, por que eu não aproveitei mais? Né? A gente lamentar de ter feito mal feito o que fez. Né? Quando não pode fazer de jeito nenhum, aí lamenta não só de não poder trabalhar, de não ter feito bem feito. Aí a pessoa fala também, ai meu Deus, por que eu não... Né? Eu era feliz e não sabia. Quantas vezes a gente escuta isso? Então são desafios da existência, né? Desafios. Então a Joana fala aqui então que a gente assinala o futuro através das mensagens perturbadas que vêm do subconsciente. Porque nós não aproveitamos o tempo para fazer direito. Se estamos convivendo com as pessoas, criamos picuinhas, ranhetices, chiliques, né? A gente tem chilique, tem ranhetice. Fica unhando, mordendo os outros, falando que não deve, soltando palavras depreciativas. Devíamos aproveitar a convivência para viver da melhor maneira que nos é possível, porque amanhã, eu que falo pelos cotovelos, posso amanhecer mudo, ter um problema, uma dificuldade, um acidente vascular cerebral e não poder falar mais. Pode acontecer comigo, não pode? E aí, meu filho, né? Aí o outro que está do lado fala assim, não posso xingar mais ele mesmo, né? Aí ele olha para mim e fala assim, não é? Aí a gente vai pensar, né? Bendito era a minha voz e eu usei minha voz para ficar falando bobeira, para ficar fazendo comentário desairoso, para ficar ofendendo meus irmãos, para não deixar passar as coisas e meditar, porque tem coisa que se a gente pensar, a Joana de Ângeles é de uma sabedoria, esse espírito que escreveu essa obra é de uma sabedoria na área psicológica, na psicologia transpessoal, de uma grandeza que nós não compreendemos. Ela diz assim, sempre que você tiver uma grande decisão para tomar, coloque uma noite no meio. Em vez de você ofender o teu irmão, falar o que você está pensando, coloca uma noite no meio. Será que amanhã você falaria tudo que você ia falar hoje? Será que a gente ia ofender os outros do jeito que a gente ofendeu hoje? Se colocasse uma noite no meio? Possivelmente não. Iríamos pelo sono para o mundo espiritual, íamos ver as coisas por um outro ângulo, de lá dá para ver melhor as coisas do que a gente enxerga aqui, íamos ver que as razões que a gente está buscando não são tantas razões assim, e acordarmos no outro dia e falar assim, não vale a pena, deixa para lá. Porque o dom de falar é um dom precioso, falar é uma bênção, mas nós precisamos aprender a falar coisas que constroem, não coisas que destroem, não coisas que magoam, coisas que ferem. Isso é fazer bem feito. Porque depois, impossibilitado de fazer, o que a gente faz? Por que eu não fiz bem feito? Ou seja, por que eu não convivi bem com os meus irmãos? Isso a gente vai ter essa consciência do lado de lá. A gente vai olhar para cá, para a terra e falar assim, gente, eu me senti tão humilhado com aquela situação. Que humilhação, coisa nenhuma. Humilhação pior eu já aprontei lá no meu passado. Aí vê o passado, né? Aí olha para trás e vê lá tudo que fez e fala, aquilo que foi humilhação, não isso que eu recebi. Que importa o que os outros pensam, acham a nosso respeito, gente? Que importa isso? Por que nós ficamos tão presos a isso, ao que os outros pensam, ao que os outros acham? A crítica dos outros, benditas sejam as críticas, elas ajudam a gente a crescer. Se a pessoa tiver razão, a gente tem que usar aquela crítica para melhorar. Se não tiver razão, joga pro lixo. Não descarta no lixo tudo que não presta. Joga a crítica do outro no lixo também. Deixa ele. Ele tá passando por algum problema, não está enxergando a vida direito ainda. E a qualquer momento ele vai acordar disso. E não sou eu que vou acordá-lo. Esse é o grande problema. Não sou eu que vou acordar outra pessoa. Tem gente que o tempo está passando e a gente não está aproveitando. O tempo está passando e a gente não está aproveitando o que a gente tem na mão. Para lamentar depois, tarde demais. Nós teremos outras oportunidades, mas essas, o Emmanuel diz, dia igual a esse, não terás nunca mais. Um dia como esse, nós não vamos ter nunca mais. Exatamente agora, esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós vamos ter outras oportunidades, mas essa daqui, nunca mais. Nunca mais. Né? Então, vamos pensar, para a gente não ter que depois ficar deixando que esses sentimentos pesarosos, guardados, fiquem atrapalhando a nossa vida, né? E aí a gente quer um futuro melhor, mas como que vai ter um futuro melhor? Se nós estamos alimentando, né, o passado.
somente as coisas negativas e ruins. Pode falar. Posso fazer um comentário? Pode. Você falou que muitas vezes, por experiência própria, tá? Você precisa de... Muita pergunta para esse comentário, tá? Uma noite, no intervalo, é verdade, tá? Mas muitas vezes, eu, como experiência, não precisa de uma noite, precisa de algumas horas. Pois é. Entendeu? Porque você começa a refletir, o que eu fiz? Aí é besteira, a gente deve ser assim, porque a gente aprendeu. É. Mas eu queria falar, perguntar outra coisa, tá? Esse substrato do passado, fala aqui, ativados, tá? No subconsciente, esses medos, vamos falar assim, tá? Porque aqui, de uma certa forma, a gente tem medo. Tem. De tudo, tá? Não são arquivos do passado remoto, de outra encarnação, que a gente traz, não só dessa, tá? Porque a gente está no subconsciente. O Armando está falando, eu tenho que repetir a pergunta porque as pessoas que estão nos ouvindo depois não sabem o que você perguntou. O Armando está dizendo que esses medos que a gente sente em relação ao futuro, essas inseguranças, não teriam um fundamento também nas vidas passadas, ou seja, naquilo que a gente traz. Sim, com toda certeza. A predisposição, sim. Mas reafirmar o medo tem a ver com a atual reencarnação. Eu trago a predisposição. Eu trago, sim, a insegurança de fazer uma coisa. O que é a insegurança? Se eu sou inseguro quando eu vou fazer as coisas, isso significa efeito de experiências mal sucedidas do passado. Coisas que eu abandonei, coisas que eu não fiz direito, coisas que eu não trabalhei, que eu não trabalhei muito bem. Então o que acontece? Então, se eu não pudesse mudar isso, então eu seria uma eterna vítima das minhas próprias criações e ficaria tudo do mesmo jeito para sempre. É o presente que me ajuda a amenizar isso, a mudar isso. Então, a nossa atual reencarnação é justamente para isso. O que eu estou guardando agora no meu subconsciente é que faz o link com o meu passado. O que eu estou guardando agora. Então, se eu continuo sendo uma pessoa ressentida, magoada, que tudo que acontece de ruim na minha vida eu guardo, comento, acho uma coisa muito valorizada, eu valorizo demais aquilo, seguramente eu estou fazendo o quê? Reforçando as impressões que eu trouxe do meu passado. Se eu sou otimista, se eu procuro não guardar coisas ruins, se eu trabalho, se eu faço a caridade, se eu estou trabalhando os meus sentimentos, esse efeito do passado tem pouco peso sobre mim. Porque ele aparece na minha natureza como uma impressão que eu afasto imediatamente com a minha luta presente. Agora, se eu não estiver fazendo agora, se eu continuo assim, repetindo tudo, sendo ressentido, me magoando, guardando tudo quanto é porcaria na minha alma, aí sim, o que eu estou fazendo com o passado? Estou reforçando. É assim que funciona. Davi, pode falar. Tem pessoas que não gostam de falar da morte, acham que não vai morrer, não aceita, sabe? Falar assim da morte, acha que não vai morrer. Sim. Eu falo, não, a gente está aqui, é uma passagem. Isso mesmo. Não é? A nossa vida é uma passagem. Então, E a morte faz parte dessa passagem. Eu falo, não, acho que não, sabe? Acontecer, eu falo, vai, não é receita de bolo isso, né? Mas os espíritos dizem assim, quando a gente tem muito medo da morte, ou seja, é natural que a gente tenha receios, que ninguém aceite a morte assim, fale da morte com tranquilidade, né? Oi, minha amiga morte, né? Vem cá, vamos tomar um café, né? Ninguém quer saber da morte, né? Você sai pra lá que eu vou pra cá. Que nem diz o Divaldo, eu aceito a morte, mas não agora. O problema é dele, não quero nem saber. A senhora fique pra lá e eu fico pra cá. Eu não quero nem saber por enquanto, né? Mas esse receio, esse pavor, é justamente porque nós estamos vivendo mais como corpos do que como espírito. Quando estamos vivendo mais como espírito do que como corpos, a gente aceita a ideia com tranquilidade, sem pesares. Lógico que ninguém vai cultuar a morte, mas você pode conviver com a ideia sem grandes pesares. Se nós estivermos vivendo... Isso, mas isso aí é que se nós estivermos vivendo mais como espíritos do que como corpos, aí sim. O problema é que nós invertemos. Nós nos deixamos absorver pela vida material e vivemos intensamente a vida material como se a vida fosse isso aqui. Então a gente tem medo de soltar o que a gente tem. O que eu tenho então? Bom, eu tenho o meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho as pessoas, né? Grudando um, grudando o outro, não sai da minha vida não, pelo amor de Deus. Não vai embora não que eu morro. Né? Gruda nas coisas, nas pessoas, porque é o que a gente tem. Agora, se eu me lembrar que tudo isso aqui não me pertence, que eu estou com as pessoas, mas elas não são minhas, que eu estou nessa condição social, com as coisas que eu tenho, a meu benefício para que eu possa aprender, para que eu possa fazer caridade, para que eu possa amar, aí eu vou viver tranquilamente com a ideia da morte, sem preocupar com ela, né?
E, inclusive, ela nem vai ficar passando pela minha cabeça, porque eu não tenho preocupação com ela. Né? Quem que pensa muito na morte? Aquele que tem preocupação com ela. Aquele que sabe que não está fazendo nada e que a qualquer momento pode ir embora e não fez nada. Esse é o problema, né? Agora, se você vive como espírito, a morte é algo que você... Ah, tá, tem a morte. Ah, tem a morte mesmo e tal, mas... e daí? O que tem a morte? Não tem nada. A morte, para nós que somos espíritas, e quem vive como espírito, nós sabemos que a morte não existe, que é uma passagem. O Livro dos Espíritos fala que ninguém presencia a própria morte. Ninguém presencia. A pessoa entra num estado de torpor, de inconsciência profunda, nem percebe que morreu. Normalmente quem morre nem percebe que morreu. Dorme e acorda no outro lugar, acha que está vivo, olha no lugar, está tudo, né, não mudou nada e tal, e meio, tal. Mas e aqueles horrores que as pessoas passam? Ué, depende da vida que eu estou tendo. Eu sou uma pessoa, como é que eu sou? Eu faço mal, eu pratico mal, eu prejudico as pessoas, eu quero destruir as pessoas, eu quero fazer o mal por prazer. Se eu não sou desses, naturalmente não vou perceber nem a minha morte. Não vou nem estar presente na minha própria morte. Ninguém, na verdade, é presente na própria morte. Os outros é que veem, a gente não vê. Porque a gente mergulha num sono profundo, num torpor, numa inconsciência, como se tomássemos. Eu, quando o médico vou fazer endoscopia lá, que ele vem com a injeçãozinha, a hora que a agulha encosta aqui na minha veia, eu já estou para lá de Bagdá. Já fui. O médico me falou, contou em off, né, não vou falar nome, mas contou em off que tem uma amiga nossa que vai fazer o exame, diz que ele aplica 2 ampolas e nada. Depois de 2 ampolas, ela ainda tenta fazer negócio com ele, ainda tenta contar um monte de coisa para ele, um monte de história. Ele fala assim, meu Deus do céu, foi 2 ampolas. O meu encostou a agulha aqui, eu já apaguei. Eu estou para lá de Bagdá. Eu fui embora. Facilidade muito grande para desligar. Então, ou seja, a morte é isso. Você vai dormir para a realidade da Terra e acordar para a realidade espiritual. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Os espíritos que tiveram morte trágica, a maioria que dão comunicações, eles dizem, pai, mãe, eu não vi nada. O corpo estava lá de um monte de jeito, quebrado, tudo, e o espírito fala, mãe, pai, eu não vi nada. Não tem dor. Não tem, não se preocupem. Há um torpor que acontece exatamente no instante do desencarne, que o espírito não percebe. Quantas cartas mediúnicas os espíritos falam? Não se preocupe, mãe, eu não sofri, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu acordei aqui. Estou aqui, acordei aqui nesse lugar aqui. Eu nem vê, entendeu? A gente é que acha, né, porque nós estamos acostumados o quê? Com a vida do corpo, nós vivemos pro corpo. Então nós achamos que tudo o que acontece na vida é o corpo, e não é. Não acorda assim, gritando, com dor, quebrado, com um acidente de carro? De jeito nenhum, a não ser que o espírito seja um monstro, uma criatura de malévola que só praticou o mal, aí a morte para ele é uma provação, aí a morte é uma expiação, né? Mas a pessoa tem que ser muito má, muito voltada para que faz o mal por prazer, que vive focada aqui nas coisas do mundo para as sensações piores possíveis, as mais ruins possíveis. Assim que é. Se não for assim, não tem sentido a gente preocupar com uma coisa que na verdade não existe. Não existe. Nós vamos ficar tão surpresos com a nossa morte que a gente vai falar, mas morrer é isso? Os espíritos falam assim, me surpreendi, morrer é isso? É dormir. Dorme para o lado de cá, acorda para o lado de lá. Geralmente não se percebe essa passagem. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Então nós temos que nos preocupar com isso, né? Tirar o foco dessa ideia. E vivermos como espíritos, né? Mais como espíritos que como corpos. O que é? Prestar atenção no nosso sentimento, aceitando os desafios da vida, sem revolta, sem raiva, sem se indispor com ninguém. Seja lá o que acontecer, minha gente. Tudo é possível acontecer para nós. As pessoas agem como podem. As pessoas nos tratam como podem. Nós não podemos, não devemos guardar mágoas de ninguém, guardar raiva de ninguém. Cada um dá o que tem, como nós também damos o que a gente tem. Só que nós não temos consciência exata do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente sente. E nós achamos sempre que nós estamos bem, que está tudo bem. A gente pode magoar os outros, ferir os outros com um olhar, com um gesto, com uma palavra. E a gente não percebe que faz isso. São desafios. Deixe as coisas passarem. Não se deixe influenciar pela opinião dos outros, seja marido, seja esposa, seja filho, seja irmão, seja quem for. Tenha a sua opinião, tenha a sua visão. Deixe que a outra pessoa cresça por ela. Ajude-a
mas não absorva dela o que ela tem de pior, o que ela não está conseguindo trabalhar e vivenciar. Faça a sua parte, faça a minha parte. Porque nós somos muito influenciáveis também nesse sentido. Nós absorvemos as coisas, não podemos fazer isso. Vamos lembrar que o desafio de crescimento é pessoal, é particular. Cada pessoa vai fazer o seu. A gente pode ajudar, como os outros nos ajudam também. Conviver é a coisa... Não tem coisa mais maravilhosa do que conviver. Não tem. Conviver é a melhor coisa que pode existir, do jeito que for possível. Sabe aquelas pessoas com quem a gente arranhetava, que a gente criava as dificuldadezinhas? Nós vamos sentir saudade delas do outro lado. Falar, meu Deus do céu, como que eu perdi a oportunidade, né? De conviver com aquele turrão lá. Que bom que ele era turrão. Eu devia ter entendido ele, devia ter aceitado ele. Em vez de ficar brigando com ele, né? Ficando com raiva, melindrado. O melindre é um sinal inequívoco de que nós estamos vivendo mais como corpos do que como espíritos. Como eu disse, a plataforma da nossa vida é o nosso sentimento. Viver melindrado é viver como corpos e não como espírito. Nós vivemos mais como corpo do que como espírito. Aceitar os desafios da vida. Fazendo a caridade, não há sentimento que não mude. A gente fica mais suave, para de sofrer. Não é para de ter desafios, para de sofrer. Porque sofrimento é interpretação do sentimento. Se o sentimento não é nobre, naturalmente, eu vou sofrer mais. Né? Então essa Quando você não corresponde a esse mal que a pessoa faz por fazer, ela faz o mal por prazer mesmo. Prazer você está lá. Você não corresponde a esse mal. Experiência própria. Você vê assim que a pessoa fica muito incomodada se você não corresponde. Para ela parece uma tortura, assim, não fica comigo e tal. Eu te fiz mal, cara, não vai fazer nada. É isso mesmo. Quem tá... Exatamente. Fica muito ruim. Quem está tentando... As pessoas, quando elas estão amargas, quando elas estão indispostas com a própria vida, o que elas mais querem é jogar amargura na vida dos outros. É encontrar alguém para aceitar também aquela proposta e disseminar aquele estado de alma que ela está. Se você recua, se você trata ela no sentido contrário, para ela fica muito ruim. Exatamente. Ela sofre duplamente. Né? Não tem assim, revide mais propício para quem te ofende do que o teu silêncio. Não tem revide melhor. A pessoa fala assim, mas ficar quieto, eu não me defendi. Defendeu-se sim. Defendeu-se da melhor maneira que se podia defender. Silenciando. O silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar a quem nos trata com ignorância. Quando a pessoa te xinga, te ofende, te trata como se fosse um lixo, uma porcaria, lembre-se que ele está manifestando um estado de alma dele, muito próprio. E tudo que ele está dizendo para você, na verdade, é uma autoleitura. A pessoa está fazendo uma leitura de si mesmo. Porque qualquer pessoa de bom senso e com sentimentos não tem coragem de depreciar a outra pessoa, falar alguma coisa ruim do outro, mesmo enxergando. Quando a gente enxerga os defeitos dos outros, não é para a gente levantar esses defeitos. É para a gente apenas ter ciência de com quem nós estamos convivendo. Para saber como é que a gente convive. Lógico que o homem sábio não é aquele que não vê os erros de ninguém, não vê os enganos. Isso seria estupidez. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Mas é não ressaltar essas imperfeições. Quanto mais sábio você se torna, quanto mais lúcido, consciente você se torna, aceitando os desafios, melhorando os seus sentimentos, mais lúcidos em relação aos outros também você se torna. Só que não para poder levantar o mal de ninguém, apenas para saber como é que você convive com a pessoa. Porque é ela que vai ter que mudar, não sou eu que vou mudá-la. Não é? Agora, quando a pessoa te fala tudo e ela vomita em cima de você tudo isso, na verdade ela está desabafando, falando, eu sou isso, viu? Eu sou isso, eu estou me sentindo assim, viu? Então, o que ela está te dizendo é o que ela pensa dela mesma. Na verdade, é uma autoleitura. Né? Uma autoleitura. Porque a pessoa que está bem não ofende ninguém. Você já viu alguém feliz fazendo mal para alguém? Xingando alguém? Não. Você vai ver uma pessoa feliz sorrindo. Né? Ou então comprando um presente, dando para o outro, fazendo alguma coisa. A pessoa feliz faz isso. O infeliz faz o quê? Tenta atirar lama para todo lado onde ele passa. Até uma... Isso é coisa do Ike. Ele falou assim, você já viu uma pessoa triste comendo coxinha? Não tem. Tem alguém triste comendo coxinha? Quem está comendo uma coxinha está alegre. Quem estiver triste não come coxinha. Ele falou assim, entendeu?
Então, ou seja, se a pessoa está te ofendendo, ela está te magoando, ela está falando um monte de impropérios, é porque ela não está bem. Ela está se sentindo uma porcaria, está se sentindo um lixo. Então ela tem necessidade de depreciar os outros porque não está bem. E não é porque vai se sentir melhor, não, porque não sente, aí fica pior ainda. Se você não está bem e ofende alguém, você fica pior do que está. Fica pior do que está. Por isso que nos momentos que a gente não está bem, está desequilibrado, está nervoso, a melhor coisa a fazer é recuar para orar. Pedir a Deus forças para que aquele estado de alma passe, que aquele mal-estar se dilua. Pede ajuda, né? Ora, porque se você ofender alguém, você vai ficar pior do que está. Não vai ficar bem. Se você der uma resposta atravessada, e não adianta usar desculpa depois, me desculpe que eu estava nervoso, viu? O outro pode desculpar. Mas você não consegue se desculpar a princípio. E por ter falado, vai sofrer duplamente. Vai sofrer duplamente. Por isso que não tem desculpa a gente ofender os outros porque estava nervoso. Eu fiz tal coisa porque eu não estava bem. Se eu não estava bem, o que eu tinha que fazer? Recuar e orar. Pedir a Deus que me dê tranquilidade, pedir a Deus que me dê paz. Porque é nesses ambientes da paz é que nós conseguimos encontrar o Criador e estreitamos laços com Ele. A bondade, a luz que nós necessitamos para a nossa vida, para podermos enxergar claro, elas nascem de um ambiente de esperança que nós edificamos em nosso coração. E assim, quando recuamos para orar, a nossa mente sintoniza com as hostes elevadas e bondosas do meigo Senhor, que deseja que consigamos superar os estados autodepreciativos que temos para nos sentirmos melhores. Não são os desafios de nossa vida que nos tornam pesarosos e infelizes, mas é a maneira com a qual os observamos que nos trazem grandes dissabores e angústias. A vida é um fanal de luz, é uma luz esplendente que nos permite, como espíritos, evoluir na presença dos nossos irmãos, nunca solitariamente. As melhores fases de nossa existência, e que nós nos lembraremos para sempre delas, serão aquelas das nossas convivências. Não são os estados de alegria que tivemos em momentos de solidão, onde sozinhos fizemos o que queríamos, degustamos as iguarias que nos foram próprias ao paladar. Não, estes momentos sequer aparecerão nos recessos da nossa memória, mas aquelas que serão indubitavelmente importantes para nós serão aquelas que foram frutos das nossas convivências. Ali nos localizaremos com pesares ou com alegrias. Que possamos então, amorosamente, observarmos a oportunidade reencarnatória como uma luz que Deus focou sobre o nosso ato de existir. Que Ele nos abençoe nesta manhã e para sempre, graças a Deus.